Aí. Bem, aparentemente. Tá mostrando aí para você, Mari, que tá gravando? Agora tá, Laura, agora apareceu aqui. Beleza, só para o início da gravação, para quem está pegando do zero, hoje a gente está com o case da Pulses. A Mariana vai se apresentar aqui e contar um pouquinho para a gente, não só dela, mas já vai compartilhar a tela, já vai falar tudo que tem aí para falar, tá? Muito obrigada, Mari. Seja bem-vinda. Pode abrir o microfone e o coração aí para a gente. Adorei. Bem, primeiro, muito obrigada. A Laura comentou que São Paulo tá frio e de vocês estarem aqui comigo nesse dia frio. Eu acho que tá vazando um microfone só. Acho que a Ana tá vazando. Se puder tirar ali o microfone, Laura. Tô caçando aqui para tirar, pode deixar, tô de olho. Obrigada. Bem, a gente. Então, eu agradeço. Se aí em São Paulo já está frio, imaginem aqui de Santa Catarina, da onde eu estou falando. Então, tá bem friozinho. E assim como a Laura comentou, a gente já se conhece de outros carnavais lá interpretando. Não sei se tu vai lembrar, Laura, mas a gente foi dupla. Uma interpretou o Quantum da outra. Nossa, então... eu não sabia disso. Não lembrava, mas muito bom. Então você teve a certeza que eu era louca naquele momento, né? Se você, essa pessoa não bate bem, peraí. Entendi. Muito bom. Foi muito bom. A gente tem várias questões que a gente conversou lá naquele momento. Mas, bem, a gente, por felizes encontros da vida, a gente se reencontrou aqui na Pulses. Agradeço muito o convite e a ideia é realmente, pessoal, eu gosto muito dessa frase, co-criar coisas, né? Eu não tenho a intenção de vir aqui com a palavra da diversidade, dizer o que precisa ser feito, como precisa ser feito. Essa não é a intenção, é de realmente compartilhar alguns saberes e pensar aqui em conjunto com vocês, claro, né? Em opções e possibilidades, tá? Só reforço, até para não ter nenhum constrangimento, que tem alguns microfones abertos, tá? Que nesse mundo virtual a gente tem algumas coisas aí que a gente acaba vendo, né? Vocês devem ter passado por algumas coisas também. Bem, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, e aí, como a Laura falou, vou aproveitar desse momento para expor umas coisas para vocês, e aí depois a gente vai para essa segunda rodada, até para a gente compartilhar e pensar em conjunto, tá? Bem, Laura, só me avisa quando você estiver vendo. A minha internet não está muito boa, mas agora acho que ela ficou estável. Tá legal, tá carregando. Olha, só queria falar que a gente está com 84 pessoas online aqui na call, viu? Bastante gente. Muito obrigada, Muito gente, por legal. estarem conosco. Foi aí? Já estão vendo? Ainda não, Mari. Deve estar carregando. Aqui foi. Aê, foi! Ai, gente, com a adrenalina é melhor, né? Friozinho na barriga e tudo. Bem, vamos lá. Diversidade e inclusão. Primeiro, eu sou a Mariana, ali já falei mais ou menos, mas só para me apresentar e ficar mais próxima de vocês. Eu sou psicóloga, a minha trajetória até então era RH, e aí agora estou em tecnologia aqui na Pulses. Faço parte do comitê de diversidade, enquanto uma mulher lésbica, né? E esses tempos me perguntaram por que eu comentava isso vez ou outra, principalmente nesses encontros de diversidade. E aí trago um pouquinho disso, porque a gente vê um apagamento de pessoas, tanto LGBT, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, mas de grupos minoritários, e a gente chama minoritários porque, não por causa de quantidade, mas minoritários de direitos, né? Ou de acesso, enfim. Então, por isso que eu comento isso e que trago para vocês também, porque é a partir desse ponto, é a partir desse local de fala que eu trago para vocês. Então, certamente, as minhas experiências
dentro do mercado de trabalho e na vida no geral, mas dentro do mercado de trabalho é muito diferente de uma mulher que tenha outras características e assim sucessivamente, né? Tem um recorte aí do meu lugar de vivência e de fala. Bem, eu vou comentar um pouquinho para vocês sobre a pesquisa de diversidade e inclusão da Pulses. Ela foi realizada em parceria com a Nós Somos. A Nós Somos é uma consultoria voltada para público LGBTQIA+, e a gente fez algumas trocas no momento quando a gente criou essa pesquisa, para a gente chegar no melhor cenário, né, e na melhor versão possível. A pesquisa da Pulses, ela surgiu com uma necessidade que a gente percebeu pelos indicadores que a gente percebe de mercado e como era importante falar sobre isso, e a gente tem um pilar de cultura aqui, um selinho que é o Diversity Growth, né, o crescimento atrelado à diversidade, e a gente percebeu que podia contribuir com essa lógica nas empresas. Então, a gente criou esse instrumento aqui da Pulses com os especialistas, e aí a gente mobilizou muitas pessoas da academia e também a parceria da Nós Somos, que é essa consultoria. Então, o que vocês vão ver aqui é o resultado desse trabalho com muitas pessoas envolvidas, tá? Bem, eu trouxe aqui apenas um dado que eu acho que pode ser disparador para a gente refletir um pouco. A ideia não é trazer vários dados de mercado, mas só para a gente iniciar e aquecer essa discussão aqui. Eu pergunto às vezes por que falar de diversidade, e hoje eu trouxe especificamente sobre mulheres. A gente tem, lá em 2018, a ONU trouxe 580 mil profissionais de TI, talvez agora, muito provavelmente tenham mais, e só 17% eram mulheres. Então, eu trouxe essa frase, esse dado, apenas para a gente começar a pensar e começar a aquecer, pensando que, mais ou menos, a população de mulheres e de homens, pensando nessa lógica binária, né, homem e mulher, mas ali, nas pessoas que se autodeclaram mulheres, a gente tem aí mais ou menos 50%, mas só 17% está em TI quando a gente fala das mulheres. Então, a gente já sabe, e aí a gente está falando com várias pessoas hoje, a Laura comentou que tem 80 e poucas, 90 pessoas com a gente aqui, certamente vocês estão em outros lugares que não tecnologia, mas a gente sabe da importância, por exemplo, dos algoritmos, né? Quando a gente programa alguma coisa, esse algoritmo reflete a nossa sociedade, ele vai refletir, porque afinal é da onde a gente parte, né? Ele vai refletir os nossos conceitos, os nossos preconceitos, as coisas da época, assim como tudo que a gente produz enquanto humanidade. Então, a minha reflexão é da importância da gente diversificar os pontos de vista e as pessoas que são profissionais de TI, pensando aí nas pessoas que programam, nas pessoas que olham para a tecnologia, para que a gente tenha uma ampliação de olhares e para que isso que a gente produz e consiga atender às necessidades da sociedade como um todo. Bem, além disso, a diversidade, ela desperta o senso de pertencimento e propósito, e a gente vê muito nas gerações atuais, né? Então, as pessoas, as marcas que atendem mais o público jovem têm um impacto muito significativo com o tema, né? Então, isso é uma tendência. A diversidade, ela cria ambientes seguros, gera inovação. Quando a gente fala em retenção de talento também. E aqui, eu também trago uma frase de que a gente não consegue fazer gestão daquilo que não se mensura, né? Então, essa também é uma provocação que a Pulses faz, como é que a gente faz gestão de coisas a partir do momento que a gente não tem dados. Então, a gente precisa ter dados para a gente saber de onde que a gente parte, aonde que a gente quer chegar e onde a gente está. E conhecer a realidade é sempre o ponto de partida, né? Então, aqui um briefing de por que a gente está falando e por que a Pulses deu esse passo. E aí, aqui um pouquinho da nossa pesquisa. A pesquisa de diversidade e inclusão da Pulses, ela tem 21 perguntas e atributos autodeclarados, referente à identidade de gênero, orientação sexual, idade, deficiência ou não, e etnia e religião. É uma pesquisa de disparo único, então a gente faz uma vez, e ela mede a percepção dessas pessoas que estão nas empresas, sobre as políticas e práticas inclusivas, sobre a existência de diversidade,
sobre valorização e respeito entre as pessoas. Então, a gente tem principalmente 2 momentos nessa pesquisa. Uma parte que é a percepção das pessoas sobre, e aí eu trago aqui os 4 pilares que a gente dividiu, sobre diversidade, inclusão, aspectos culturais e representatividade. Então, a gente pergunta se a pessoa enxerga, né, consegue, se ela percebe diversidade no quadro de pessoas, na liderança, se ali no aspecto de inclusão ela se sente respeitada, tem oportunidades iguais, se nos aspectos culturais tem políticas e práticas inclusivas, combate à discriminação e representatividade, como essa pessoa enxerga aquelas populações sendo representadas, pessoas com deficiência, diversidade geracional, étnica, ou de raça, de gênero, enfim. Então, aqui a gente está perguntando como que a pessoa se sente e como ela percebe esses fenômenos dentro da organização. E aqui a gente tem a segunda parte da pesquisa, que na verdade vem primeiro, então é a primeira parte, são os atributos autodeclarados. Aqui as pessoas vão informar atributos de cunho pessoal de como que ela se vê no mundo, né? Que gênero que ela se identifica, qual que é a orientação, se ela é uma pessoa com deficiência ou não, em que faixa etária ela se encontra, enfim. E aqui eu trouxe até um preview para vocês olharem um pouquinho como que é essa dinâmica. A resposta, ela é sempre anônima e confidencial. Aqui a gente tem o primeiro start, né, na tela. Quando a gente dá um prosseguir, tem essa questão da pessoa querer participar ou não, que também é uma característica da LGPD, a gente pode discutir um pouco mais a fundo depois, mas é uma das questões que a gente tem, né, coloca ali o nosso termo de uso, nossa política de privacidade, enfim. E a partir do momento que a pessoa quer participar, ela começa a responder, e aí toda a pesquisa tem esses ícones de ajuda, porque esses são termos que muitas vezes não são acessíveis, ou as pessoas ainda não conhecem, né? O que é uma pessoa não binária? O que é um homem cis? Eu sou um homem cis? Eu sou uma mulher cis ou não sou? Enfim. Então, aqui a gente tem vários ícones de ajuda, porque a nomenclatura, ela realmente precisa ser essa, então a gente coloca aqui para auxiliar nesse sentido. E aí, a gente, então, esse é o formato da pesquisa. As pessoas e as empresas, elas podem desativar perguntas. Maria, eu não me sinto confortável em perguntar sobre orientação sexual. Perfeito, pode desativar. A gente tem um time que orienta e pensa nessas estratégias, mas vocês podem, a qualquer momento, desativar e fazer alterações nesse sentido, né? Diminuir a quantidade de perguntas. E esse é o escopo geral. Agora eu vou mostrar para vocês e compartilhar aí alguns dados que a gente tem encontrando, tá? Essa pesquisa hoje, ela já foi respondida por mais de 6 mil pessoas, 6 mil respondentes. Aqui eu trouxe um bench geral de mercado, e aqui a taxa de adesão hoje, geral dessa pesquisa de todas as pessoas que foram enviadas é de 64%. A nossa taxa na Pulses, ela tem sido média das outras pesquisas que a gente faz, de 70, 72. Então, quando a gente fala de diversidade e inclusão, já tem uma taxa de adesão um pouquinho menor. Isso, para mim, já levanta um aspecto, né? As pessoas se sentem confortáveis para falar sobre isso, ainda é um tabu. Enfim, acho que a gente tem algumas questões que podem aparecer nesse sentido. Desses 6 mil respondentes que a gente tem, 73% disseram que a organização tem um quadro bastante diverso, e esse é um indicador que a gente tem aqui. Mas da demografia, a gente tem 10% de pessoas que se enquadraram em grupos minoritários. E esse dado aqui é um dado bem relevante que eu queria trazer um pouquinho para vocês, que a gente precisa olhar a diversidade através das pessoas que estão em algum grupo de diversidade. Porque a pessoa que é branca, hétero, cis, enfim, tem alguns recortes, como eu falei, ela pode ter um olhar treinado, isso pode, mas muitas das vezes ela não vai conseguir identificar quais são os gaps ou quais são os pontos que a gente precisa agir quando a gente fala disso. Porque, finalmente, aquela pessoa está representada, né? Então, quando a gente vê cartazes, propagandas, enfim, em geral são homens brancos, e a gente já sabe que é constituído assim.
Mas, então, para essa pessoa falar de diversidade, muitas vezes ela vê uma pessoa lá que não é tão parecida e pensa, ali, temos sim diversidade. Mas quando a gente vai medir realmente, esse dado conflita. Então, aqui, a gente pensando sobre isso, e aí é muito interessante de ver como é que ficam os resultados ou as percepções a partir desses grupos minoritários, que são realmente, talvez, aquelas pessoas que possam dizer, né, que tem aquele famigerado lugar de fala que a Djamila Ribeiro trouxe. Bem, 8% se autodeclarou uma pessoa preta, né, então aqui eu trouxe que o dado do IBGE de 2020, que no Brasil, mais de 50% se autodeclara negra e nas empresas 8%. Então, a gente já tem um movimento no Instagram que pergunta onde estão as mulheres em encontros e eventos que só tem homens, e aí aqui também onde estão as pessoas pretas que são, ou negras, que são 50% do Brasil, né? Menos da metade das empresas tem uma política bem estruturada e reconhecida pelas pessoas de diversidade e inclusão. Algumas empresas têm feito um movimento, né, de criar cargos com esse nome, enfim, mas ainda assim é incipiente ali, a gente tem menos da metade. E as minorias não chegam a 10% dos colaboradores nas empresas no geral. E aí, lembrando que minorias são minorias de direito e não de quantidade, porque quando a gente fala da população preta, por exemplo, é mais de metade da população no Brasil. Bem, esses são dados gerais, né? A gente pode se debruçar um pouco mais sobre eles, mas é só para a gente fazer uns highlights e pensar aqui em possibilidades de atuação, porque a partir do reconhecimento desse status é que a gente consegue pensar em frentes e pensar em planos de ação. Bem, é isso, não sei como é que eu estou de tempo, se eu tenho mais, mas é isso, e aí... Ô, Mari, você ainda tem 5 minutinhos aí. Se você quiser mostrar mais alguma coisa, não tem problema. Claro, senão a gente abre para perguntas. Então, eu acho que a gente podia já falar, deixa eu até abrir minha câmera aqui, falar de como que a gente tem visto no mercado, tá? A gente tem a gente tem templates e vários materiais construídos para falar de diversidade e inclusão, né? E materiais que apoiam nessa sensibilização. Esse momento ele é crucial, principalmente por causa daqueles fatos que a gente estava falando antes, de proporcionar um ambiente seguro, de romper aquela primeira, talvez, né, aquela desconfiança, enfim, falar sobre o anonimato, se a empresa não é uma empresa que tem uma cultura já de pesquisa e de anonimato, para que a gente consiga ter sucesso, né, na medição e na análise desses dados. Então, esse é um ponto que eu queria trazer para vocês, e aí, agora eu acho que a gente pode abrir para perguntas, Laura, e entender como é que chega para as pessoas e quais são as dúvidas e questões que aparecem por aí. Perfeito, vamos lá. A gente vai trabalhar aqui com o esquema de levantar a mão aqui. Então, na primeira linha do Teams aqui, a gente tem 2 bonequinhos juntos, que indicam o número de pessoas, um chat, e a gente vai ter o bonequinho com a mão levantada. A primeira pessoa que levantou a mão foi a Andréa. Andréa, abre o microfone aí pra gente, pode falar. Oi, pessoal, obrigada aí por estarem cuidando desse momento. Aprendi bastante, ainda que eu tenha entrado um pouquinho atrasada. Eu tenho uma dúvida. Como que vocês recomendam? Porque assim, então eu vou fazer o censo, vou entender inclusive o nível de cargo ali. Só que tem gente entrando e saindo todo mês. Como que eu vou fazer a manutenção dos meus indicadores de diversidade se a pesquisa é anônima? Bem, as pessoas que entram, você pode incluir e pulsar para essas pessoas, né? Então, em geral, a gente trabalha assim aqui na Pulses, as pessoas que entram, né, que estão em onboarding ou que são admitidas, elas entram nas pesquisas que estão sendo pulsadas ou para atualizar, né? Então, você pode ter um ritual aí que, todo mês eu envio para as pessoas novas, por exemplo,
a pesquisa de diversidade e inclusão. Essa é uma possibilidade, tá, André? E aí, claro, você pode ir modelando conforme a necessidade da tua organização. Mas é assim que a gente tem feito, tá? De incluindo essas pessoas novas para responder essa pesquisa, e aí você fica com esse dado atualizado com os novos. As pessoas que... desculpa, isso aí, pode falar. As pessoas que saíram, aí você pode, se você quiser fazer uma reaplicação, também vale, né? Então, por exemplo, estou fazendo hoje, daqui 6 meses eu vou reaplicar, até porque você pode ver o quanto que isso mudou ou não, até para as pessoas que já estavam lá. Então, eu fiz planos de ação, enfim. Então, às vezes, essa linha é a linha que acaba sendo adotada, tá? Hoje, a pesquisa é de envio único, mas a gente já tem demandas para que ela possa ser reaplicada semestralmente, enfim, a gente tem uma demanda aí na área de produto para que a gente mude essa periodicidade, tá? Legal, acho que era esse o meu ponto de dor, assim, né? Como que a gente faz uma pesquisa anônima, e aí se eu quero ter, por exemplo, um indicador de pessoas LGBTQIA+, em liderança, eu só vou ter esse indicador e eu só vou conseguir trabalhar ações afirmativas em cima disso na hora que eu rodo a pesquisa. A depender do número de colaboradores da organização, se a rotatividade, o volume de pessoas é alto, mês que vem eu já perdi esse indicador, eu já não sei mais se ele ele já não é fidedigno, né? Então, fiquei pensando de talvez essa pesquisa, a parte quant, de censo, né? Não ser anônima, enfim, fiquei com essa reflexão, mas é o que você falou, acho que depende da organização, né? Talvez no teu caso, por exemplo, no caso de uma empresa que tem um fluxo maior de pessoas, pode ser aplicado essa parte com uma periodicidade maior, né? Então, para você ter esses dados demográficos, e tem empresas também, Andréia, que estão fazendo, tem uma parte ali que pergunta na admissão, né? Então, já tem alguns dados assim. Eu tive no encontro com a Laura, acho que foi na Brascom, né, Laura, que tiveram um ponto sobre isso, né? De trazer na admissão de pessoas. De perguntar, né? E aí, sempre que entra alguém, você já sabe se aquela pessoa, né, faz parte de um grupo minoritário ou não, enfim. Aí você fica com esse dado vinculado à tua administração de pessoas, né? Fechado, obrigada, viu? Imagina. Agora a gente tem a Lai, ou Olai, eu não tenho certeza. Abre o microfone aí pra gente conhecer. Lai. A Lai. Oh, perfeita. Boa, vou abrir até minha câmera aqui. Maria, não sei se você fez alguma pesquisa, como que vocês encararam o LGPD nessa pesquisa? Acho que é um assunto super quente que está aqui para a gente pegar. E não só isso, como que se tem alguma pretensão de não só mapear a população que a gente está considerando como diversidade, mas também cruzar dados para entender se as políticas estão sendo concretizadas. Exemplo, que aí é mais fácil, por exemplo, mulheres com o mesmo cargo que homens estão com a mesma remuneração? Estão sendo tratados de forma igualitária? Uma pessoa, que aí a gente precisaria de dados para corresponder isso, mas uma pessoa negra com o mesmo cargo que uma pessoa branca está tendo a mesma oportunidade de promoção, que eu acho que essa é uma grande dor e que, no fim, conversa também com a LGPD, mas também com as políticas que a gente está implementando para que as coisas saiam do papel e sejam reais, né? Uhum. Como que você vê isso? A tua primeira dúvida sobre LGPD realmente está super em alta, né?
Ao mesmo tempo que é super em alta, a gente também vê coisas que ainda estão acontecendo que deixam o cabelo em pé, assim, né? Mas sim, é um tema que tá bem em voga. E a gente aqui na Pulses, a gente entende que a LGPD é uma constante, é um contínuo, como se fosse uma lei fiscal que a gente está tendo que sempre se atualizar, e, enfim, tem diretrizes que são, né, desse mês ou do ano que vem, enfim. Mas a gente entende que é um contínuo, no entanto, a gente hoje está muito bem respaldado, a gente conta com uma consultoria bem forte no tema e que nos auxiliou em todo esse processo da elaboração do termo de uso, da política de privacidade para nos respaldar. A Pulses, quando a gente não fala da pesquisa de diversidade, ela não opera nenhum dado sensível. Quando a gente fala da pesquisa de diversidade, sim, só que a gente tem formas de minimizar isso. Então, por exemplo, se você não quiser colocar o CPF, não precisa, enfim, tem alguns dados que a gente pode minimizar riscos, né? Mas ainda assim a gente atende, hoje a Pulse atende mais de 200 clientes, a gente tem clientes muito criteriosos, assim, nesse sentido, né? Principalmente empresas de pagamento, elas têm, em geral, a régua lá em cima, porque, enfim, operam com pagamento, tem toda uma questão, né? Muitas vezes são alvos de ataque e tudo mais. Então, a gente costuma dizer que a nossa régua é muito alta porque os nossos clientes puxam muito para cima, tá? Então, é assim que a gente faz. E aí, claro, a gente tem percebido nas empresas um movimento, principalmente do final do ano passado para cá, de envolver a área jurídica, de envolver a área, enfim, outras áreas para pensar em LGPD. Então, a gente já tem uma série de documentação. No nosso contrato tem uma questão de LGPD, quando a pessoa vai acessar a pesquisa, ela precisa dar um aceite, a nossa parte técnica tem criptografia de dados em trânsito, que é uma coisa bem técnica, mas, enfim, para proteger os dados. Então, a gente se resguardou de todas as formas para a gente conseguir atender essas grandes empresas no quesito LGPD, tá? Nesse quesito, Mari, eu não sei o quanto você pode ou não, porque eu acho que do grupo ali tem bastante gente de RH e que talvez queira praticar isso, e às vezes a gente não tem uma empresa tão grande para utilizar Pulses ou não, né? Se você pudesse compartilhar algumas boas práticas, poxa, olha esse disclaimer aqui na hora de fazer uma pesquisa sobre isso, seria super legal, mais para trazer na prática aqui para a gente, no dia a dia, para a gente, talvez, se você puder, né? Tanto o material que você apresentou, quanto alguns disclaimers que vocês utilizaram aí, que já tem boas práticas de mercado para a gente aplicar também. Claro, acho que pode ser bem legal. A pesquisa de diversidade e inclusão hoje ela está gratuita, tá? Então, independente do porte da organização, vocês podem utilizar, a gente está, é um interesse também de fomentar a utilização, né? Enquanto parte social, a gente faz algumas vezes com alguns instrumentos isso. Mas eu posso sim montar algumas coisas e descrever em alguns tópicos, assim como a gente tem encarado de uma forma geral, e aí eu posso pedir ajuda dos universitários aqui, as pessoas responsáveis por LGPD, mas acho que pode ser interessante essas trocas. Maravilhosa. E eu mando para vocês no grupo, tá? Acho que pode ser sim, é uma forma da gente também se apoiar, né, quando a gente pensa em LGPD, porque tem algumas grandes premissas que talvez sejam comuns, assim. Bem, e a tua segunda pergunta é sobre esses dados, né, pensando, enfim, através da liderança, equidade de salário, enfim. Bem, a Pulses, ela olha para quem são essas pessoas, né? Eu estou tentando parar de falar olha, porque às vezes tem pessoas que são deficientes visuais, mas é um vício de linguagem incrível, né? Toda vez eu falo olha, enxerga, enfim. Mas a gente percebe, então, quais são as frentes que a gente vai? A percepção dos colaboradores, então, a gente não vai perguntar, por exemplo, se você recebe a mesma coisa que o seu par homem, porque às vezes na maioria das vezes, você não tem essa informação. Mas a gente vai perguntar se você considera a empresa justa. A gente vai perguntar se você acredita que as pessoas têm oportunidades iguais dentro dessa organização. Então, é isso que a gente vai perguntar. E aí, se você quiser depois fazer um depara com os dados que você tem na sua, né, folha ali que você tem
em geral, os RPs tratam como sexo, né, feminino, masculino, e fazer um depara, um match, você baixa isso né, numa planilha ali da Pulses e faz tipo um mini BI, assim, para fazer esse comparativo. Então, daí seria, assim, o melhor cenário, tá? Lá é uma dedicação, mas aí você tem tanta percepção dos colaboradores que às vezes é a percepção real, né? Às vezes realmente não tem, nunca foi colocado esforços nisso, mas às vezes não, às vezes é algo que não se percebe na prática, né? Às vezes você olha e não, realmente, as remunerações, elas estão muito divididas quando a gente fala em gênero. Então, eu vou trazer isso na minha comunicação interna e vou mostrar, olha, gente, 50% dos cargos de liderança dessa empresa são ocupados por mulheres. Então, talvez seja um ponto que não pareça, mas que você já tem muito superado. Então, enfim, acho que a gente faz uma parte, né, desse grande trabalho, mas tem uma parte e uma frente que pode ser vista aí com outros dados que são dados mais que eu acho que estão mais no RP, né, na folha de pagamento lá. Obrigada, viu, Mari? Maravilhosa. Muito imagina, Lai. Perfeito. A gente tem mais uma pessoa aqui com a mão levantada, que é a Ana. Ana, pode abrir o microfone também, manda bala. Oi, Mari. Eu trabalho Olá. Tudo bem? A gente tem uma consultoria, nós somos parceiros aí da Pulses, né? A gente usa a pesquisa, né, em alguns dos clientes. Então, falando um pouco para lá e com relação a isso, eu acho que a Mari trouxe uma coisa muito interessante logo no primeiro slide, quando ela fala da questão de quantas pessoas percebem que a empresa é diversa e quanto ela é, na realidade, quando você tabula, né? E eu acho que a Mari está trazendo uma questão da percepção, né? Então, a gente normalmente não trabalha muito se é ou se não é, né? A gente normalmente trabalha com o que as pessoas estão entendendo e estão percebendo. Então, o que a gente normalmente também faz é, a partir do dado quantitativo, a gente descer um pouco para o qualitativo. Não só exportando e mexendo nos dados, mas também fazendo, por exemplo, Focus Group. É uma possibilidade que vocês têm para trabalhar um pouco mais, né? Porque muitos clientes falam assim, olha, o meu número foi ótimo, como a Mari falou, 73% acham que as empresas são diversas. Mas eu sei, naquela conversa do cafezinho, que não é bem assim, né? Então, é importante que a gente também use esse instrumento de uma forma qualitativa também, e principalmente, né, na percepção das pessoas, né? Porque além do censo, a própria pesquisa, ela aprofunda um pouco mais, e existem outras pesquisas dentro da Pulses que corroboram, como a questão da confiança, como a de segurança psicológica, tudo isso pode ser usado, né, em conjunto com a diversidade, e que ajuda muito a gente que quer trabalhar com diversidade, equidade e inclusão. Era só para corroborar aí o que a Mari estava falando. Beleza, nota Obrigada, 1000, muito Ana. bom. Adorei o que ela trouxe, Mari. Muito bom, Ana. Obrigada, viu? A gente, inclusive, vai estar lançando esse mês ou mês que vem, junto com a Nós Somos e com a Pulses, um e-book para falar sobre cultura e estratégias de diversidade. Então, está saindo do forno. Eu ia comentar, Ana, muito legal. A gente, e aí eu acho que a Ana me trouxe um gancho aqui, e acho que é legal a gente pensar nisso também. A gente olha para os dados macro, né? Mas e até uma coisa que a gente estava refletindo no Comitê de Diversidade aqui na Pulses, mas como é que tem sido a experiência daquela única pessoa que é a pessoa, né? Eu aqui brinco que eu sou sapatão, né? Aquela única sapatão na empresa. Né? Então, assim, a gente está falando de dados, de quantitativo, mas no final, como a Laura muito bem comenta, eu acho essa frase muito fenomenal, as pessoas, elas não são recursos. Então, se a gente tem ali uma pessoa, duas, três, enfim, que estão impactadas, é um impacto que certamente, né, gera questões para a saúde mental, enfim, então,
como é que a gente também, de alguma forma, individualiza, né, ou deixa cada vez mais essa experiência do colaborador e das colaboradoras muito próxima, né? Então, só pensando aqui junto com vocês. Nota 1000, beleza. E agora a gente tem o André. André, pode abrir aí. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, Mário e Laura, pessoal que está acompanhando. Abrir a câmera aqui também. Queria fazer uma pergunta, Mariana, só vou contextualizar. Hoje, na empresa que eu trabalho aqui, a gente tem muita pouca visibilidade, né, sobre esses indicadores que estão relacionados com a diversidade. Só que a gente tem um probleminha que eu não quero declarar. Na verdade, não chega a ser um problema, né? A gente sabe que as pessoas elas têm o total direito de não querer se manifestar, mas a gente percebe que é um número até muito alto, assim. A gente não tem indicador, por exemplo, hoje de identidade de gênero ou de orientação sexual, mas em questão de cor ou raça, por exemplo, etnia, a gente tem cerca de 35% a 40% de não quero declarar. Na resposta do GPTW, que foi a pesquisa, né, de clima que a gente, esse ano, rodou aqui na empresa, a gente teve cerca de 15%, eu acho, que não quis declarar sobre orientação sexual. E assim, isso é um achismo meu, mas eu acho que se as pessoas não querem declarar, é porque provavelmente elas não se identificam como heterossexuais, como brancos, cis, homens, geralmente. Então, assim, não são as pessoas que geralmente vão sofrer esse impacto. Então, para rodar, a gente vai fazer um censo de diversidade aqui, justamente para tentar entender isso, e antes a gente vai fazer uma sensibilização, para tentar reduzir um pouco sobre essa insegurança que pode haver das pessoas estarem respondendo, justamente porque a pesquisa não será anônima. Então, eu queria só uma dica sua, assim, você podia dar alguma indicação de como que a gente pode quebrar um pouco essa objeção das pessoas, fazer com que o ambiente seja mais agradável, mais confortável para que elas se sintam à vontade para responderem. Muito legal, André. Bem, me surgem várias questões aqui na tua fala, tá? Puxando um pouquinho do que a Ana comentou antes, tem um pilar aí de segurança psicológica, né? De quanto que eu tô seguro ou segura para falar quem eu sou. E aí, trazendo uma experiência minha, assim, eu não chego em geral nas empresas dizendo na entrevista, oi, né? Sou sapatão, enfim. Mas quando as pessoas, às vezes, elas descobriam, né, nas minhas outras experiências, ou que eu não tava, enfim, não comentava, às vezes elas me perguntavam, tá, por que você não me contou? Você achou que você ia ser retalhada? Enfim. Mas é que, às vezes, a gente não consegue mensurar, porque a gente não sabe o que vai ser feito com essa informação. E eu estou te dando um dado pessoal, mas para pensar também, quando a gente faz esses momentos, a gente tem que entender por que a gente está perguntando. Então, talvez, ir na veia, né, na linha de por que a gente está perguntando isso, por que a gente quer saber, já abre alguns caminhos, sabe? Então, é uma coisa que eu acho que pode ajudar muito do tipo, gente, o que a gente faz com esses dados no final? Por que a gente pergunta? Como que eles são vistos? Porque se for visto no nível individual, putz, talvez eu não queira responder. Porque talvez eu esteja muito ok com o André, mas com a minha liderança, talvez não. Ou enfim, né, eu acho que tem questões por aí. Então, me parece que um pilar pode ser esse, de dizer e de mostrar o que vocês vão fazer com esses dados e por que é importante, por que é relevante. A gente fez um processo aqui, André, na Pulses, e aí compartilhando um pouquinho da experiência também com você, a gente começou a trazer o CEO da Pulses para falar desse tema, porque também é uma forma de validar, né, ou de mostrar a importância. Então, talvez ter isso comprado pelas altas lideranças até no discurso também seja uma outra frente ou uma outra possibilidade. E aí, talvez, e assim, por último, eu moro em Santa Catarina, né? E aqui a galera que talvez se orgulha de ser branco, enfim, né? Tem uma questão forte em Santa Catarina sobre isso, sobre racismo, enfim. E muitas pessoas pretas e negras do meu círculo de amizade, muitas vezes não se consideravam assim. Porque também a gente tem um apagamento, né, André? Tem uma questão aí da pessoa que, às vezes, ela não se acha branca, mas ela fica pensando, não sei, né? Será que sou? Será que não sou?
Então, talvez, e essa é uma veia que eu também acredito muito, a linha da educação, né, de conceituar um pouco, de deixar as pessoas mais confortáveis com esses termos, com essas nomenclaturas, de entender que, claro, que você é muito, muito além da tua orientação, do teu gênero, enfim, mas que esses são, talvez, marcadores importantes para pensar em políticas, né? Então, essa linha é uma linha que, aqui, por exemplo, na cidade que eu vivo, em Itajaí, a gente está montando um comitê para discutir práticas para LGBTQIA+, né, para essa população. E aí perguntaram, gente, mas para que ter um censo disso? Exato. Por que a gente tem censo de outras coisas? Por que a gente tem um IBGE? Por quê, né? Então, talvez a gente partindo do princípio seja um ponto legal, assim. E aí você bem disse, né? Trabalhar com sensibilização, enfim, que já é o caminho que vocês estão trilhando, né, André? Perfeito. Tem alguns pontos aqui também, Mari, que o pessoal trouxe no chat, que eu acho que é interessante colocar, que a Mari, por exemplo, colocou aqui, que talvez as pessoas elas não respondam por não saberem como responder. Então, eu não sei exatamente como vou responder, então não respondem, ou então, às vezes, não quero declarar. Então, pode acontecer também, né? E aqui também a Ana colocou que elas precisam entender o porquê e o que podem ganhar com isso, né? A importância de entendermos como somos como empresa, né? Então, a embalagem ali, como que a gente vai vender esse projeto para todo mundo dentro da nossa organização, né? A gente não tem mais alguém. Estefânia levantou a mão, mas caiu a mão aí. Então, acho que não tem mais ninguém, né? Com dúvidas, né? Mais alguém? Oi, gente, só agradecer aqui, desculpa eu cair, mas voltei rapidinho. Obrigado, viu, Mário? Obrigado pelas contribuições, o pessoal aí no chat também. Imagina. Stephanie, gente, desculpa. Pode abrir o microfone, Stephanie. Oi, gente, boa noite. Stephanie, e na verdade eu queria só complementar, mas a Mariana já falou bastante coisa do que eu queria complementar aqui, perfeitamente, sobre essa questão do prefiro não declarar, sabe? E do meu ponto de vista como avaliada, quando tem a questão racial, eu prefiro não declarar porque tem toda a questão de colorimetria e tudo mais, então isso pode ser uma barreira ali, né? Então, é preciso explicar muito bem o porquê qual é o motivo, né, daquela pesquisa, para que a gente não fique com receio de, tipo, tá tentando roubar um lugar de alguém, alguma coisa assim, sabe? Em alguma ação. Fica um pouco constrangedor a gente tentar competir, uma pessoa parda tentar competir uma vaga com uma pessoa negra retinta. Desculpa, a gente está um pouco rouca. E aí... Mas tá dando para te ouvir. Ah, tá, obrigada. Então, eu acho que tem esses dois pontos. O primeiro, de não entender, de repente estar tentando tirar uma oportunidade de uma ação social para pessoas negras, e também a questão de a pessoa não saber se identifica como parda ou não. Perfeito. É bem por essa linha, e por isso que eu trouxe, assim, que a gente aposta muito na educação, né, da gente debater um pouco e também, claro, na transparência de trazer o que a gente vai fazer com esses dados. Mas esse ponto específico que você trouxe sobre o colorismo é bem interessante da gente olhar e se apropriar um pouco desses materiais, desses termos, porque é isso, né? A gente está num país onde tem várias nuances, então talvez esse seja um ponto para a gente pensar, né? Eu queria aproveitar a oportunidade para trazer mais dois pontos que eu tenho muita dúvida também, quanto à questão de se na pesquisa seria interessante perguntar também se a pessoa prefere se ela prefere que a gente a trate como uma pessoa preta ou negra, sabe? Tem essa diferenciação. E também para pessoas trans, que a linguagem neutra ainda não é a ideal, mas tem pessoas trans que preferem que a gente use a linguagem neutra, mesmo ela ainda não sendo totalmente inserida na nossa gramática, e como
na verdade, quem é mais atingido com as questões de pronome são as pessoas trans. Eu acho que elas é que deveriam falar onde é que dói o calo, né? E se para algumas pessoas trans a linguagem neutra é necessária, talvez fosse interessante perguntar para ela se ela prefere que a gente use assim com ela, né? Perfeito. Agora, gente, só para a gente fechar, eu estou colocando aqui para vocês o Mentimeter, mas a Juscelia quer falar também. Então, acho que dá para a gente rodar o Mentimeter enquanto a Juscelia está falando. Juscelia, abre o microfone aí, vem falar com a gente. Olá! Bom, vamos lá. Eu sou um baby em relação ao tema. Eu trabalhei a minha vida toda na área de compras e virei a chave. Agora eu estou em RH desde o dia 1 de junho. Então, assim, eu faço parte do Comitê de Diversidade, representando a EF English Live. E eu confesso que eu ainda estou boiando, porque, assim, eu vejo que nós temos muitas ações educativas, mas eu queria entender de você, Laura, se existe alguma ação, assim, que seja mais tangível, para trazer um pouco mais de força, assim, para as pessoas abrirem a mente, né, e passar a olhar isso de uma maneira mais, eu não digo respeitosa, né, porque dentro da nossa organização a gente já chegou a fazer pesquisas e não identificamos um número alto de desrespeito, né, trouxeram à tona mais em relação à gordofobia, né. É uma empresa que é bem diversa, né? Mas eu queria entender se existe alguma ação, por menor que ela seja, mas que ela seja tangível, não só uma apresentação, um webinar, uma troca de conversa. Existe alguma ação que a gente possa, de repente, trazer para a empresa, para os funcionários olharem e falar, nossa, isso aqui é algo bacana, e deixar sempre na memória, quando bater o olho naquilo, de que a gente é uma empresa que abraça a causa, de que isso é algo que cada vez mais tem que ser respeitado, visto de uma maneira diferente, para engajar mesmo os funcionários através de algo. Legal, ela falou diretamente para mim, mas eu vou dar minha opinião, mas eu acredito que a gente tem alguns consultores aqui que estão online. Eu vi o Luciano, por exemplo, o Luciano Amato está por aí, ele pode falar. Eu vou falar das coisas que eu vi, assim. Uhum. Eu vi algumas dinâmicas de empatia mesmo, sabe? De você realmente colocar os colaboradores para passarem por aquela situação, para eles entenderem de fato como o sapato do outro, né? Porque às vezes a gente fala muito e a gente não consegue ter a percepção de como que é no dia a dia dessas pessoas. A gente imagina, mas imaginar nunca vai te colocar realmente na situação que a pessoa vive, né? Então, eu já participei de algumas dinâmicas de empatia, onde você experimenta como é ser cego, como é ser cadeirante, como é você ter outras deficiências aí que a gente vê. Eu pensando em deficiência, tá? Mas talvez tenham coisas para diversidade que eu ainda não conheço, que de repente alguém pode contribuir aí, abrir o microfone e compartilhar com a colega. Alguém pode me ajudar aqui com a Juscelia, por favor? Então, eu posso, Laura. Eu tô aqui. Opa. Eita! A minha fala é rápida, assim, é só para, na verdade, talvez pensar em algumas coisas possíveis, assim. Juscelia, eu não quero ser pessimista, mas eu não acredito que tenha uma receita de bolo, tá? Uma coisa assim, você faz isso aqui que é sucesso, vai dar muito bem, e vai estar todo mundo muito bem, muito feliz, enfim. Mas ainda assim, eu vejo duas coisas que talvez sejam fundamentais. É o movimento de ouvir as pessoas que estão na empresa, porque, por exemplo, gordofobia é uma questão que está aparecendo para você, talvez tenha isso em outras organizações, talvez aonde aperta o calo, como a Laura falou, seja outro, e outra. Esse é o de agora, né? Quem sabe daqui 2, 3 meses, com novas contratações ou com dinâmica do mundo mudando, podem ser outros temas. Então, eu acredito bastante nesse pilar, assim, da gente ter um canal de escuta dessas pessoas. E o segundo, que vai um pouco ao encontro do que a Laura falou, o que eu tenho visto muito, e isso é um pilar de como as pessoas aprendem, é a gente conseguir exercitar.
aqui na Pulses a gente fez um workshop com uma mulher trans e com algumas questões, né, que ela se autodeclara gorda, negra, nordestina, algumas coisas que muitas vezes são levadas por uma linha pejorativa e a gente sentou uma forma de dizer muito analógica, né? Mas assim, a gente abriu a discussão para falar sobre como a partir dessa perspectiva, ser essa pessoa no mercado de trabalho. Como que a gente lida com as pessoas que são diferentes e aí atrelando aí um pilar de cultura, de diversidade, de consideração, de empatia, enfim. Então, talvez trazer essas vozes para dentro da organização, para começar a tangibilizar, seja bem interessante para esse teu público, tá? Legal, obrigada. Opa, é um desafio mesmo. Obrigada aí, gente. Obrigada a Eu vocês. acho que é bem rápido, tá? Conseguimos colocar no mudo. Beleza, fechado. Então, tá bom. Tem mais alguém que seja especialista que queira complementar aí o que a Mari colocou? Porque definitivamente eu não sou especialista, né? Então, eu só falei o que eu vi, assim, mas... Eu me coloquei aqui, Laura, não sei se está aparecendo, eu estava com a mão levantada. Então, eu sou o Luciano. Eu vou talvez ser um pouco redundante no que vocês comentaram, mas eu acho que é importante para poder reforçar. Eu vou na linha que a Laura comentou, o nosso enfoque de trabalho é muito mais na linha de inclusão de pessoas com deficiência, e isso, o que funciona muito para a gente é esse exercício de empatia, e também a gente trazer pessoas com lugar de fala, pessoas que tenham a experiência. Então, isso é muito importante, gente. Isso parece que é um detalhe, mas é muito importante a gente respeitar o lugar de fala e dar um impacto, assim, tanto porque, assim, por mais que, olha, eu trabalho com a parte de inclusão desde 2006, eu tenho, talvez, posso falar sobre a questão de pessoa com deficiência, que é onde eu acabo atuando mais, até posso, mas jamais vai substituir uma pessoa com deficiência que sente aquilo na pele, no seu dia a dia. Nunca, 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 por mais que eu me esmere, vai ficar tão completo quanto alguém que sente aquilo. Então, eu tenho uma consultora que ela é cega, então quando a gente fala sobre isso, as pessoas se identificam, as pessoas falam assim, nossa, tem gente que questiona, mas como que você está dando uma palestra? Como que você escreve um e-mail? Né? E isso gera uma surpresa, uma reflexão muito grande. Nessa linha, a gente faz esse trabalho de vendar as pessoas, para ela passar pela experiência sensorial, tanto de paladar, olfato, audição, vendada. Isso faz com que a pessoa experiencie. E a questão também, voltando à questão do lugar de fala, é importante. Você está falando da gordofobia, tem muitos palestrantes aí, especialistas no tema, que vivenciam isso na sua vida inteira e que podem estar trazendo conteúdos muito legais. Eu, até por falar rapidamente pela minha experiência agora com o livro que eu coloquei da diversidade, que ele é bem amplo, eu estou tendo muito contato com pessoas de todas as dimensões, tá? Da diversidade. Então, também me coloco aqui à disposição. Depende se alguém quiser falar comigo, poxa, você tem alguma indicação, tal. Se a gente puder ajudar diretamente, a gente ajuda. Se for com uma indicação, também eu me disponibilizo, tá bom? Acabei conhecendo muita gente em todas as dimensões do lugar de fala, pessoas muito boas. Mas frisando o que a Mari falou, isso é super certo, Mari. Não tem receita de bolo. A gente sempre tem que fazer um trabalho personalizado. O que serve para um pode não servir para outro. Então, você tem que ver as particularidades da sua empresa, o quanto que ela é conservadora ou não. Enfim, tem uma série de situações a serem analisadas. Tá? É isso. Perfeito. Agora, só para a gente fechar, a Ana está de mão levantada. Só para a gente encerrar mesmo com chave de ouro aí, Ana. Sua última coisa que vai falar com a gente. Obrigada.
Então, assim, acho que, pegando o que o Luciano falou, eu acho que ele está trazendo algumas coisas super importantes. Primeiro que não tem receita de bolo, a gente diz que a curva do projeto de diversidade é igual a uma curva de mudança. Então, você tem as pessoas que negam, tem aquelas pessoas que aceitam, mas você precisa ter intencionalidade no que faz. Então, não tem como você fazer alguma coisa hoje e achar que amanhã você não vai precisar fazer alguma outra coisa. Então, você vai ter sempre que estar fomentando aquilo ali, né? Então, a questão do protagonismo é extremamente relevante. Então, quando as pessoas falam, mas a gente precisa ter um calendário, a gente precisa estar fazendo sempre alguma coisa, sim, a gente precisa estar fazendo sempre alguma coisa, porque senão a gente vai continuar invisibilizando esses grupos minorizados, né? A gente fala de negros e mulheres como minorias. Nós não somos minorias, nós somos maioria, mas nós somos minorizados. A gente tem tantos comportamentos opressores que a gente nem se percebe como maioria. Então, infelizmente, o que a gente tem para dizer é: não tem receita de bolo, não tem como fazer alguma coisa hoje e não fazer daqui a pouco, né? Mas talvez ter mecanismos dentro da organização, linkando a diversidade aos objetivos estratégicos, a questão de criatividade, de inovação dentro da organização vai te ajudar bastante, né? Então, tem muito trabalho pela frente, mas se a gente acredita nisso, né, o exemplo pode ajudar muito, tá bom? Para não me alongar muito. Perfeito, eu queria agradecer todo mundo que ficou até o final. A gente chegou num pico aí de 102 pessoas online. A gente caiu e manteve aí com 96. A gente termina essa conversa com 74, ou seja, foi um sucesso o evento. Estou muito surpresa, porque eu comecei isso daqui com o Renato, meio que sem querer, assim, a gente bateu um papo, eu falei, vamos chamar uma galera para fazer um bench. O último evento teve 45 pessoas, se não me engano, e agora o negócio explodiu. Na próxima quinzena, como eu falei para vocês, a gente convida a Vedacity para trazer o case deles. E conto com vocês, participem. Esse material eu vou compartilhar com vocês no grupo. Posso compartilhar também o seu contato, Mari? Isso, pode sim. Estou à disposição. Se vocês quiserem trocar aqui, que eu conecte com outras pessoas também, fiquei super à vontade para me chamar e a gente vai formando essa rede de apoio aí. Nota 1000, então. Obrigada a todo mundo, gente. Ótima noite. Desculpem o atraso Obrigada, de 5 minutinhos pessoal. aí. Nos vemos em breve. Um beijão. Beijão. Tchau. Tchau, tchau.